Isso aqui é um banjolelê. É uma combinatividade de um banjo com um ukulele. Se você pensar bem, todo instrumento musical atual é fruto de alguma combinatividade. Eu não consigo falar combinatividade, eu falo combinatividade, porque foi assim que eu aprendi com o Murilo. Quem inventou um banjolelê foi um americano chamado Alvin Kish, em 1917. E ele tinha uma motivação para isso. A motivação do Kish era criar um instrumento tão simples de tocar quanto um ukulele, mas com mais volume. Ideia todo mundo tem. E toda ideia nasce por algum motivo. Mas para que essa ideia recém-nascida realmente aconteça e realmente se materialize, ela passa por uma jornada cheia de criatividade, muito hard work, papai, e às vezes até um pouquinho de sorte. E nessa jornada da ideia, sempre tem também uma boa explicação. Meu nome é Rodrigo Geribello, eu sou explicador profissional. E agora eu vou falar para vocês como vocês podem explicar suas ideias de forma simples e elegante para ser entendido ou entendida. É claro que depende da ideia, se ela é mais complexa e precisa de mais gente, ou se é simplesmente comprar um livro novo. A jornada de uma ideia é como se fosse a jornada de uma tartaruga que nasce na praia, cheia de obstáculos, perigos e predadores. Para facilitar um pouco, eu vou dividir essa jornada em 7. Agora eu quero apresentar para vocês os 7 estágios de uma ideia. O primeiro estágio é o estágio da inconsciência. A ideia ainda não existe. É uma tela preta. Para que essa ideia realmente aconteça e ela apareça, ela depende da sua história, depende da sua experiência e depende da sua abertura. A ideia aparece para quem está aberto para ela. Você é o berçário da sua ideia. O segundo estágio é o estágio da motivação. É exatamente aquela faísca. É o gatilho que faz a ideia nascer. Isso pode ser resolver um problema, pode ser ajudar alguém, pode ser ganhar mais dinheiro ou simplesmente conseguir mais volume para o seu ukulele. O terceiro estágio é o da consciência. É o momento logo após o estalo mental. A ideia nasce na sua cabeça, mas ela ainda está adormecida, sem forma, sem cor. O quarto estágio é o da imaginação. Esse é o estágio da criatividade. Aqui vale tudo. Vale a criatividade, a flor da pele. Imaginação. É o momento do sonho, em que a ideia já começa a ganhar forma. Ela está só na sua cabeça ainda, mas você já começa a imaginar como que pode realizar essa ideia. E só depois da imaginação é que vem o estágio da explicação. Esse é o que eu mais gosto, é aqui que eu moro. É o momento em que você acorda e conta para a pessoa que está do seu lado. Eu tive um sonho, posso contar ele para você? É a fase em que a ideia tem que ser explicada para outra pessoa para que ela ganhe vida e receba as primeiras críticas. Para que a ideia se manifeste, você precisa ser entendido. É aqui que a ideia se organiza na sua mente. Depois da explicação, vem o estágio da manifestação. Essa fase começa quando a ideia é transportada para a cabeça de outra pessoa, de forma que ela realmente entenda e possa contribuir. É aqui que a ideia sai da cabeça e vai para o papel. O sétimo estágio é o da materialização, finalmente. Depois de toda essa jornada, é que a ideia vai se materializar. Às vezes isso acontece em um período de minutos, às vezes anos. Para chegar nessa fase, é preciso que a ideia tenha valor para o outro. Uma boa ideia, bem explicada, para a pessoa certa, na hora certa, costuma chegar aqui. É aqui que a sua ideia sai do papel. É uma jornada e tanto. E isso é só uma forma de enxergar. O importante é você entender o papel da explicação nesse contexto. Explicar é como conduzir alguém por uma trilha no meio da mata. Se você for rápido demais, as pessoas não te acompanham e se perdem. E se você for muito devagar, elas se desinteressam. É tudo uma questão de escolher os passos. A frase que eu gosto de usar é: o que você vai escolher da sua mensagem para que o outro se interesse e queira saber mais? Daqui para frente, eu vou me concentrar nessa única pergunta. O que você vai escolher da sua mensagem para que o outro se interesse e queira saber mais? Se eu pudesse dar uma dica só para você sobre explicação, eu diria: pensa no outro, pensa na sua audiência. Parece óbvio, parece simples, mas é mais difícil do que parece. O outro são todos aqueles que você quer que preste atenção na sua mensagem. Pode ser uma pessoa, pode ser um auditório lotado. Se você quer ser entendido de verdade, você precisa pensar no outro. A gente já sabe alguma coisa sobre ele. A gente sabe que é um ser humano. Se for um animal ou planta, fica bem mais difícil. A gente sabe que reage a estímulos.
E tá cheio deles hoje. E a gente sabe também que ele não presta atenção em coisa chata. Um ser humano que reage a estímulos e não presta atenção em coisa chata. Essa é a essência de qualquer audiência. Pode ser um engenheiro, uma criança de 7 anos ou uma médica graduada. São todos seres humanos que reagem a estímulos e não prestam atenção em coisa chata. Por isso, você não pode falar demais, senão ele não absorve. Você não pode estimular demais, senão ele se distrai. E você não pode ser chato, senão ele se desinteressa. Não tem outro jeito. Se você quer atenção, você vai ter que aprender a escolher pensando no outro. E chato é uma coisa muito subjetiva e muito relativa. Porque às vezes o que é chato para você é muito legal para o outro. E o contrário também é válido. Então vamos falar um pouco sobre você. Imagina essa situação. Você foi chamado para falar em público, para explicar uma ideia, e você sobe no palco, e na hora que você sobe no palco você esquece tudo. O coração palpita, vem aquele nervoso, você não sabe para onde você está indo, você se perde. Isso já aconteceu com você? Isso é completamente natural. Porque um dos maiores medos do ser humano é explicar sob pressão. Você é o explicador. E essa pressão pode vir de vários lados. Uma é quando você não tem segurança no seu assunto. A segunda é quando você tem pouco tempo disponível, ou para falar, para explicar, ou para se preparar. E a terceira é quando você tem que explicar para muita gente. Essas pressões são responsáveis por 2 efeitos paralisantes bem conhecidos. Um deles paralisa você. E acontece quando o seu cérebro não se sente preparado. Aí você trava, dá branco e todo aquele monte de coisa que dá nervoso na hora que você sobe no palco. O segundo efeito paralisa a sua audiência e acontece quando você sabe demais. Quem sabe muito de algum assunto acaba falando demais e tem dificuldade de explicar para um leigo. Lembre-se, do outro lado tem um ser humano com um cérebro que biologicamente não está preparado para receber aquela quantidade de informação que a gente quer passar. Esse efeito de saber demais das coisas e não conseguir separar, eu chamo de maldição do conhecimento. É como se tivesse um dragãozinho aqui do seu lado, no seu ouvido, falando assim: não, coloca aquele gráfico lá de 78 com todas as informações. Ele fica te convencendo a colocar tudo. E se você não sabe domar o seu dragão, você vai ser convencido e vai cansar a sua audiência. Então é muito importante agora a gente falar da sua mensagem. A sua mensagem é algo cheio de informações. E você sabe tudo sobre ela. Se a ideia é sua ainda, aí você é apaixonado por essa ideia. Então o cuidado que você tem que tomar é em conhecer muito bem a sua mensagem e pensar no outro para escolher. Então eu vou disponibilizar para vocês uma ferramenta que a gente criou aqui na Abre Aspas, que a gente chama de camadas de conhecimento. Ela serve para desmembrar a sua mensagem. Eu não vou falar sobre ela aqui não. Eu vou mandar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, a gente vai conversando. Essa ferramenta, ela serve para você desmembrar a sua mensagem, para que você enxergue a sua mensagem por um outro ângulo. Você olha lá de cima e fale assim: isso aqui é legal, isso eu posso escolher, isso pode chamar a atenção dessa audiência. Escolher não é tarefa fácil. Escolher qualquer coisa, escolher uma música, escolher um vídeo, escolher uma foto, escolher é difícil mesmo. E por que a gente tem que escolher? Porque se você não escolher, você está dando a chance da sua audiência escolher por você. E a probabilidade da sua audiência escolher errado é muito grande. Então, escolher faz parte da explicação. E eu já quero pular para o próximo assunto, que é o interesse. É para isso que serve a escolha. Lembra que eu falei para vocês que explicar é igual caminhar por uma trilha? Pois é. Quando eu falo de escolha e eu falo de interesse, o que você tem que pensar é no primeiro passo. Qual que é a primeira coisa que você vai falar para essa pessoa? Então, você vai escolhendo aos poucos. Você escolhe uma coisa que vai gerar um interesse. Essa pessoa vai olhar e vai falar assim: opa, como assim? Só o como assim? Você não precisa que ela entenda tudo. Depois do como assim, ela te dá permissão para falar um pouco mais. E aí você fala um pouco mais. E ela vai falar assim: poxa, mas como é que funciona isso? Pronto. Quando você faz a sua audiência perguntar, é que a explicação está funcionando. A sua audiência perguntar significa que ela está interessada. Significa que ela quer saber mais. E saber mais é tudo que você que vai transmitir a sua ideia, que vai explicar, é tudo que você quer. Porque quando a audiência quer saber mais, significa que ela já prestou atenção em você, já se interessou e ela quer mais. Então, na hora que você for transmitir a sua mensagem, você tem que pensar primeiro no outro. E depois, escolher, conheça a sua mensagem, o que você quer falar
E escolha muito bem o que vai fazer com que o outro se interesse. E aí, quando ele quiser saber mais, aí é a glória. Porque aí você vai escolhendo e vira um diálogo. E vocês vão conversando. Então, aos poucos. Eu chamo esse primeiro passo de LDA. Imagina que o cérebro da sua audiência vai fazer uma conexão e vai acender uma luzinha. Essa luzinha eu chamo de LED de atenção. Então o que você tem que pensar é, qual é o primeiro LED que você vai acender? Depois você pensa no segundo, depois no terceiro. Mas cuidado para não passar informação demais e querer falar tudo ao mesmo tempo. Se você só tem uma chance, aproveita essa chance para fazer com que o outro queira saber mais e não para contar tudo o que você sabe. O que você vai escolher da sua mensagem para que o outro se interesse e queira saber mais? Guarda essa pergunta. Na hora que você for explicar alguma coisa, e pensa nela. Pensa no outro, pensa na sua mensagem e pensa em você também. Se prepara, relaxa, leva a sua informação de um jeito que a pessoa acredite em você. E como última dica, eu queria deixar uma imagem para vocês. Pensa na sua explicação como se fosse um convite. Um convite para que a sua audiência experimente alguma coisa. Então, às vezes, a experimentação você consegue fazer na hora. Às vezes, você precisa de mais tempo, você precisa fazer com que a sua audiência caminhe um pouco mais na trilha, para que ela queira experimentar. Então, imagina quando o Kishi, lá em 1917, teve a ideia de inventar esse instrumento aqui. Na época, podia ser uma grande loucura. Agora, quando é bem explicado e se a pessoa consegue experimentar na hora, isso pode fazer muito sentido. Na verdade, explicação é uma jornada que passa por várias trilhas. E aqui foi só um gostinho para vocês. Se você quer saber mais sobre isso, me procura, entra no site da Abre Aspas, dá uma olhada, no Google tem um monte de coisa também. Agora, se você quer saber mais sobre banjolelê, sobre música, eu também vou falar sobre isso. Então, fica ligado, a gente se encontra por aí. Muito obrigado pela sua atenção.